Oi, gente, bora aprender como que se pinta esses quadrinhos? Ó, esses aqui já estão prontos. Daqui, na verdade, esse aqui já tá encomendado. E esse daqui também de margaridazinhas. Esses quadrinhos você também pode usar como suplá. E dependendo quando você compra esses quadrinhos, essas plaquinhas de MDF, você pode comprar ou ambos os lados desse formato aqui, dessa cor, ou aquelas plaquinhas que você coloca, dá pra você colocar bolo em cima, dá pra você colocar em cima da mesa como um suplá mesmo. E aí você pode usar os dois lados, igual esse daqui, ó. Esse daqui, ó, apesar de ser desse lado assim, do outro, ó, ele é daquele formatinho que você consegue colocar bolo por cima, sabe? Aí você pode usar dos dois lados, né? Utilidade. Além de, ou se você quiser colocar no seu, ou no armário, né? Pendurado na parede, aí vai da sua escolha, né? Pra deixar o seu cantinho arrumadinho. E aí você tem essas duas possibilidades, né? E aí vem essa plaquinha aqui, que é bom que isso daqui já tá pintado, né? Um formato mais plastificado, né? E aí você não precisa de pintar do outro lado e ainda pode fazer, usar esses dois lados, né? Se você quiser deixar como suplá em cima da mesa, ou até fazer um bolo e deixar do outro lado e depois colocar pra usar no... que eu tô tirando a etiquetinha que vem. Se você puder comprar sem essa etiqueta, é melhor, porque dá esse acabamento, ele é lisinho, e quando você tira essa etiqueta, acaba ficando um pouco áspero na hora de passar a parte branca do seu, da tinta, né? A mão de tinta que você passa, né? E uma das coisas que eu vou te mostrar é que eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a pintar. Às vezes quando você não pega, às vezes, dica na internet, ou então você está começando e não busca primeiro aprender como fazer, é legal também. Você vai aprendendo e aí você pode ensinar, né, com os seus erros. Às vezes a gente aprende com os erros do outro, né? Para que a gente não precise de errar. Mas às vezes a gente começa sem ter muito entendimento e acaba acontecendo isso, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, fica um pouquinho áspero. E aí eu não gosto muito, né? Esses daqui até sumiu com as demãos de tinta, foi sumindo e não teve problema, né? Mas eu não gosto muito não, porque eu não gosto muito não. Eu não gosto muito não, porque você tem que ficar passando direitinho, né? Passando várias mãos aqui em cima pra poder tirar. E aí, que quando eu comecei a pintar,
aconteceu uma coisa que eu não gostava, que eu achava que ficava muito feio e realmente ficava. Acho que não sei se foi uma das primeiras coisas que eu comecei a pintar, foi aqueles potinhos assim para poder guardar acessórios dentro. E eu não sei também se foi por causa da tinta. A tinta, eu não sei se a tinta no local que eu comprei já estava velha ou não sei. Só sei que quando eu passava até uma camada de tinta, ela ficava uma forma grosseira, ficava tipo embolada, não ficava lisa. Eu não sei se é porque eu acredito que seja porque ela estava muito grossa e na verdade tinha que, assim, o normal quando a gente compra tinta é usar ela e não precisar de diluir, mas talvez dependendo da tinta você tenha que diluir um pouco, aí você tem que ver qual é a composição dela, porque dependendo da composição você vai ter que diluir com óleo ou com água, e aí é melhor comprar uma tinta em que você conhece, né, e não vai precisar de ter trabalho, ainda mais, né, de um trabalho a mais, além de fazer o que você tem que fazer, né. Então, assim, quando a gente, assim, teve algumas coisas que eu aprendi na minha faculdade e teve coisas que eu não tive na minha faculdade, então, como esses quadrinhos, eu não tive artesanato, só que eu tive aulas de pintura, digital, a gente também tinha pinturas, mas não era em quadro, né? Era em papel, né? Era naquelas folhas mais grossas, né? De desenho, de pintura. Então a gente usava um outro tipo de tinta também, não era esse de PVC, PVA, que serve para MDF ou plaquinhas de madeira. Também tem para outras coisas, né? Resina acrílica aquosa. Ah, não, isso aqui é composição. Deixa eu ver aqui. Trabalhos artesanais: madeira, MDF, gesso, cerâmica, EVA e isopor. Esse daqui serve para isso. Já a minha outra também era profissional, eu nem lembro qual era a marca, que no caso a minha professora me pediu para poder os alunos comprarem, né? E aí eu já tinha antes usado esse tipo de tinta e também usei um outro tipo de tinta PVA. Só que no local onde eu comprava essas plaquinhas, eu só vendia essa marca aqui, Gliart Pro. Não sei se dá pra ver. Gliart Pro. E aí, quando a gente aprende na faculdade sobre cores, a teoria das cores, a gente aprende quais cores usar. E por eu ter aprendido essa parte de teoria da cor sobre as cores, nós temos as cores primárias, que eu comprei o mais perto possível das tintas, né, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Só que eu comprei o Marsala, que é uma cor que dá pra diluir. Também tem essa daqui, que é a amarela e a azul. Essa daqui é azul marinho, essa daqui é o Marsala, essa é amarelo ouro. E essa daqui também comprei, que eu gosto dessa cor, rosa bebê. E também essa daqui, que é o branco. E aí, que quando
você aprende sobre teoria da cor, você vai conseguir misturar. Sim, quando você começa, você não precisa ficar comprando um monte de tinta, porque pra você não gastar muito, né? Você tá começando, não sabe se ainda é aquilo que você vai querer realmente fazer. Às vezes você também tá comprando pra poder só fazer uns artesanatos pra sua casa. Então, assim, eu não vejo necessidade de você sair comprando um monte de tinta. Então, eu comprei, assim, essas são as básicas, né? Que é o amarelo, é o marsala e o azul marinho. Eu gostei muito da textura dessas tintas, ela cobre bem e ela não fica grudenta, não fica embolada no... Mas também tem uma técnica para que ela não fique embolada na plaquinha. Então, assim, com essas cores aqui, você consegue fazer, ó, essas duas aqui. Você consegue fazer o verde. Caso você queira fazer um verde mais claro, no caso eu não tenho a tinta preta, mas se você quiser fazer um verde mais claro, você vai misturar esses dois e colocar um pouco desse branco. Ou colocar a tinta preta para poder escurecer o verde. Essas duas aqui dá pra fazer o roxo. E se você quiser claro ou a tinta preta mais escuro, você vai acrescentar um pouquinho e vai ver a quantidade que você vai querer usar, né? Dependendo do seu desenho. Esse fundo aqui, no caso, ele foi todo de azul, então não precisei de fazer tinta, né? Só que o amarelo também. E esse verde aqui, eu fiz com essas duas cores. Aí é só você diluir mais com branco ou com preto, dependendo do seu gosto, né? E aí que eu encontrei todas essas tintas aqui, depois eu vou colocar o link pra vocês aqui embaixo do vídeo, pra vocês, caso queiram iniciar algo, vocês podem comprar direto em um lugar só todas essas cores, que eu acho essencial. Essa rosinha que eu comprei, mas você não precisa de comprar, só caso você goste de uma cor específica e use muito dela, você pode comprar logo uma tinta grandona, né? Se você for pintar alguma coisa específica, né? Você não precisa de ficar comprando tinta e misturando, né? Mas quando você inicia, para que você tenha uma diversidade de cores, é interessante você comprar essas três cores e no máximo um branco, né? Para você poder clarear, né? As cores que você quer. Você pode botar mais desse aqui, menos desse, ou mais desse e menos desse. Aí vai mudando a tonalidade de verde, né? E aí que caso você queira assim, tenha feito uma mistura e não tenha dado muito certo, você pode chegar e colocar o branco, tipo, ficou muito escuro, eu quero um verde mais claro. E aí, esse daqui que é azul, eu quero um azul mais claro, então eu vou pegar o branco e vou misturar de acordo com a cor que você quer e também a quantidade que você vai pintar. Aqui eu não precisei, ó, eu precisei de pouco verde e o amarelo que eu já tinha já pronto. Eu não quis mudar a tonalidade, então ficou de boa. E o verde eu fiz um pouco, ainda sobrou, depois eu pintei uma outra coisa, mas ó, esse amarelo, ó, eu já não fiz com a mesma tonalidade desse daqui, ó, não sei se dá pra perceber. Eu fiz mais claro, então eu coloquei esse amarelo com esse branquinho aqui. Então ficou mais claro, um pouco mais claro o fundo. Eu acho que ficou muito
muito chamativo esse amarelo daqui na placa toda. E aí eu fiz mais claro. E aqui eu também usei o verde, né? Só que não foi o mesmo verde, já foi uma outra vez que eu fiz essa placa. E aí foi um verde mais clarinho. Vai depender da vez que você for fazer, porque você não tem uma quantidade certinha, então eles vão ficar diferentes. Então, quando você for fazer e não for uma medida certa, é interessante você ter mais ou menos noção da quantidade que você vai precisar depois de ter desenhado, né, na sua placa. Você vai ter mais ou menos noção que eu passo assim. Eu passo todo branco, depois eu vou continuar esse vídeo fazendo essa placa aqui. Eu tenho até um vídeo quando eu tava fazendo essa placa aqui, que eu coloquei aqui no YouTube, eu desenhando mesmo, mas eu não fiz a parte dessa placa aqui, que é passar o branco, que é começar e desenhar por cima. Porque assim, a parte do branco, quando a gente começa, a gente tem que passar umas 4 mãos de tinta branca. Então essa tinta é assim, a que a gente mais precisa, caso o fundo seja branco. Mas também, se o seu fundo for de outras cores, se for uma cor clara, é melhor você passar um branco no fundo e depois passar o amarelo. Porque senão fica mais difícil e acaba ficando fundo. Aparecendo fundo. Já essa daqui, como ela é escura, se você quiser passar uma primeira mão, é interessante, mas ela já é escura, então ela não vai ficar aparecendo, sabe? O fundo. Ó. E aí que eu vou fazer uma continuação, não agora. Peraí, pra vocês, deixa eu ver se eu faço agora. Plaquinha. Porque ela demora pra poder secar. Eu posso até depois disponibilizar, se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu Instagram. Tem esse passo a passo em que primeiro a plaquinha tá toda branca, eu vou passar umas 3 vezes, vou passar uma camada fina, depois eu vou passar outra, terceira e talvez quarta, para poder ficar uniforme. Quando você pinta, ficam uns buracos, mas não tente passar novamente esse branco em cima, senão vai começar a embolorar, vai começar a ficar embolada mesmo a massa. Então, quando você começar a passar a tinta, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, porque esse vídeo vai acabar ficando muito grande, mas eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Quando você passa a primeira mão, vai ficar buracos, mas deixa secar. Quando secar, passa uma outra mão fina, depois passe novamente até que você perceba que ela tá uniforme. Quando ela seca completamente, você vê que ela fica mais clara, fica mais branquinha e aos poucos ela vai se uniformizando, ela vai ficando toda branca total e não fica com buracos. Mas dependendo da terceira mão, talvez elas ainda fiquem umas partezinhas meio emburacadas. Então você vai lá e passa novamente essa tinta para não embolar. E o que você pode verificar também é se a sua tinta tá numa consistência boa. Deixa eu ver. E outra, mistura antes de usar, porque às vezes ela fica com água
E às vezes, se você vai começar a pintar, você não vai ter como eu fiz uma vez com essa placa aqui, ó. Essa placa aqui, eu fui fazer com essa daqui, mas eu não agitei. Então ela fica com uma aguinha. Quando você coloca em algum potinho para poder pintar, se você pegar a parte da aguinha e for pintar, ela vai ficar tipo uma parte meio oleosa e não vai ter o pigmento forte igual esse daqui. Vai ficar mais claro e não vai dar certo a sua plaquinha. E aí quando você for pintar de novo, vai acabar manchando. Então agita. Às vezes parece bobagem, mas não. Eu fiz, deu errado. E aí eu passei uma outra mão e ficou uniforme. Porque a tinta não tá totalmente misturada e ela fica um molinho. Então é bom misturar, sabe? E assim, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, mas eu vou iniciar esse vídeo, né, falando disso. Depois eu vou fazer uma plaquinha branca mostrando pra vocês esses furos. A primeira, a segunda camada aos pouquinhos, mas tem o meu Instagram, vou colocar aqui embaixo pra vocês, mostrando o passo a passo, e também tem no meu Instagram esse passo a passo, que tem a plaquinha quando já estava pintada, são fotos. Quando estava pintada, depois quando estava desenhada, e o vídeo, também tem um vídeo que eu já estava pintando, né? E finalizando a placa. Eu não trouxe o vídeo desde o começo, quando eu pintei a parte branca, né? E aí que depois no próximo vídeo, acho que eu também vou falar um pouco desses pilotos que a gente precisa para poder fazer a finalização. Não sei se dá pra ver, ó, essa finalização é com canetinha. Por que com canetinha? Porque às vezes com tinta a gente não tem tanta desenvoltura para poder tá fazendo, e com essas canetinhas você já tem certinho, ó. Essa daqui é mais fina, tem a mais grossa, que é essa daqui. Essa aqui é 1.0. Apesar de isso aqui não é nem, é um piloto. Ele não é específico para essas plaquinhas, por isso que eu não indico essa daqui, ó, que é para marcador para retroprojetor. Realmente isso daqui não é utilizável, não é bom usar, porque até mesmo ela às vezes só dura uma vez para você usar no quadro, porque ela é muito fina, então ela não gosta muito desses quadros. Acaba que ela fica entupindo a ponta dela. Esse daqui entope a ponta, é 1.0, ela entope. Mas essa daqui eu já indico, ó, apesar de ser para marcador retroprojetor, que foi a que eu encontrei, porque não se encontra para artesanato, às vezes em alguma papelaria, às vezes a gente tá precisando, a gente acaba comprando outra, mas eu não indico. E essa daqui, ó, essa daqui é boa, mesmo sendo para retroprojetor, é a 2.0, foi aqui, eu fiz aqui, ó, essa mais grossinha, mas eu gosto mais dessa daqui, ó, que na verdade é essa, só que a gente precisa de encontrar uma fininha que seja específica para artesanato, que ó, fica delicadinho e fica fininho, fica lindo. Eu acho muito mais delicado e mais bonito assim, apesar desse também ter ficado lindo, ó, mas eu acho que fica mais delicado com o outro.
E aí que eu encontrei essa daqui também, que não é para artesanato, mas existem muitas dicas aí na internet para informar sobre isso. Mas assim, às vezes quando a gente tá precisando de alguma... Essa aqui é Tris Vibe. Essa daqui, apesar de eu não gostar dela para poder escrever algo que você queira guardar permanentemente, porque quando você molha a folha, ela sai por completo a tinta. Então, se você quer algo que permaneça escrito, essa daqui não é indicável. É Tris Vibe. Mas ela é muito boa e eu usei para poder também fazer essa. Eu percebi que essa daqui é uma caneta esferográfica. Essa daqui, ela é um marcador. Essa daqui eu não indico, que era 1.0, que ela é fina, mas ela não gosta de passar por cima dessas tintas, mesmo seca. Mas essa daqui, ela funcionou muito bem mesmo. E eu gostei dela. E ela não entope, ela é muito boa. Mas caso você queira fazer isso pra deixar guardado e caso mole, você vai perder o que você escreveu, então eu não indico. E eu acho que vou deixar para um outro vídeo, aí eu faço o passo a passo dessa tinta aqui, mas eu já falei mais ou menos, né? Dá para mais ou menos você ter uma noção, né, de como começar a desenhar, né? Eu eu desenho no digital, desenho com lápis de cor, eu tenho até um devocional e eu gosto de arte, eu gosto de desenhar, então assim, eu vou aprendendo e de várias formas desenhar, né? Quando a gente gosta, né? A gente vai buscando, né? Cada vez mais. E aí é que, por isso que eu tô indicando essas tintas que eu gosto bastante e essas coisas que a gente já iniciou, já errou e assim, eu acho muito válido a gente passar pra frente aquilo que a gente aprendeu, né? E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre essas pinturas e vou dar mais dicas sobre isso, tá bom?